Agora para tudo o que você está fazendo e venha acompanhar comigo o segundo episódio da série de reportagens sobre crimes que abalaram Minas Gerais. Eu e o meu amigo Elvert Moreira revisitamos o caso do maníaco de Contagem. O assassino em série estuprava e matava mulheres parecidas com a mãe dele. Todas tinham cabelos lisos, longos e, principalmente, eram mulheres independentes. As mortes apavoraram a região metropolitana. Novas pistas e descobertas surgiram a cada dia. A definição do perfil psicológico do maníaco foi que ajudou a chegar até o culpado. Cinco mulheres com idades diferentes e perfis semelhantes. Mortas do mesmo jeito. Uma foi encontrada lá em Neves, outra foi encontrada em Nova Lima, outra foi encontrada no Califórnia, outra foi encontrada em Ibirité. E cada delegacia fazendo a sua investigação e não se comunicavam, por isso que demorou tanto. Um jovem tímido e bonito. Teve uma vítima sobrevivente, antiga dele, que falando assim, cara, ele é tão bonito, né? Eu talvez tivesse saído com ele. Um assassino em série, frio e calculista. O próprio demônio disfarçado ali naquela carinha de anjo. Muito frio, demonstrou indiferença para com a justiça. Bom marido, pai, um homem comum acima de qualquer suspeita que apavorou a cidade de Contagem, na região metropolitana de BH, no final dos anos 2000. O maníaco abordava as vítimas da mesma forma, sempre no fim do dia, quando elas saíam do trabalho ou chegavam em casa de carro. Em janeiro de 2009, Adna Feitor Porto, de 34 anos, voltava para casa quando desapareceu. O carro foi abandonado na Via Expressa, perto do bairro Camargos. A polícia fez buscas e encontrou marcas de pneus em matas próximas. Mas o corpo da comerciante só foi encontrado uma semana depois, em Sarzedo, a cerca de 20 quilômetros de onde a mulher morava. A vítima foi estuprada e estrangulada. O rádio do carro e o celular foram roubados. 3 meses depois, Ana Carolina de Assunção, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro, também abandonado perto da Via Expressa, no bairro Alto dos Pinheiros, região oeste de Belo Horizonte. O veículo estava trancado e em cima do corpo da comerciante dormia o filho da vítima, um bebê de 1 ano e 2 meses. Ana foi violentada e estrangulada com um cadarço. A polícia chegou ao carro 2 horas após o crime, porque a família falou com a Ana Carolina assim que percebeu que ela estava atrasada. Ela falou assim que não era para ninguém ficar nervoso, que estava tudo tranquilo, que ela estava chegando em casa. Só que um deles escutaram uma voz no fundo do telefone que era para desligar o telefone. Aí disse que deu início de tudo, o sequestro, depois de uns 40 minutos, que foi considerado que foi o sequestro mesmo. Nós ficávamos sempre ligando para eles, ligavam, eles atendiam, às vezes atendiam, mas não falava nada. Aí acionou a polícia, acionou todo mundo, entrou todo mundo em contato e deu o que deu. Chegou aqui e encontrou o carro aqui já. Em setembro do mesmo ano, Maria Helena Lopes, de 48 anos, voltava do trabalho para casa no bairro Industrial, em Contagem, quando desapareceu. Preocupados com o sumiço da mãe, os 2 filhos da comerciante procuraram a polícia. Leandro se lembrou que o carro dela tinha rastreador. A empresa de monitoramento localizou o veículo no bairro Califórnia e avisou o rapaz. Ele foi direto para o local e encontrou a mãe sem vida. Aí chegou minha esposa, na época ela era minha noiva, chegou minha esposa, eu vi o pessoal chegando, que a gente tinha ligado para todo mundo falando que estava indo para lá. E aí eu lembro que eu briguei com um policial na hora, não lembro por quê, e lembro de eu acordando numa casa de uma vizinha lá do local do fato. Maria Helena foi enforcada com o cinto de segurança do próprio carro. A bolsa da comerciante estava dentro do veículo. A polícia chegou a desconfiar do ex-marido dela, mas o homem tinha dado entrada no Hospital Regional de Betim na noite anterior. Saiu no outro dia a matéria, né? Empresária encontrada morta dentro do carro na Rua das Trombetas. O principal suspeito, o ex-marido. Eu tinha 6 anos que eles estavam separados. Ele namorava comigo, né? Só que eles viveram 30 anos juntos. Então eles eram muito amigos. Meu pai ia lá em casa passar todo dia.
Ele ia em casa todo dia, ele tinha esperança ainda, ele gostava muito dela. E ele perdeu a mulher que ele amava e também estava sendo acusado. Então, de setembro até fevereiro, por mais que a polícia falou assim, não foi ele estava internado, não aconteceu nada, para quem não conhecia, para quem era de fora, né, olhava para ele com um olhar acusador. Quando meses depois o assassino foi identificado, o desejo de vingança da família foi inevitável. Você teve vontade que ele morresse? Eu vou ser sincero com você, na época sim. Na época eu tive vontade sim. 20 dias após a morte de Maria Helena, uma universitária que morava no mesmo bairro da comerciante desapareceu a caminho da faculdade. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado abandonado na vizinhança. O caso foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A essa altura, a polícia já investigava a atuação de um assassino em série. Mas como o corpo da estudante não havia sido encontrado, ela não era apontada como mais uma vítima do maníaco. Em novembro de 2009, a contadora Edna Cordeiro de Oliveira, de 35 anos, foi encontrada morta em uma estrada de terra no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. A mulher foi estrangulada com o colar que usava. O carro dela foi abandonado no bairro Industrial, em Contagem, com as chaves e a maior parte dos pertences dentro. O celular da vítima sumiu. As coincidências entre os casos reforçavam as suspeitas da Polícia Civil de que havia um mesmo assassino de mulheres à solta. A preocupação que elas devem ter ao deixar o serviço ou chegar em casa em veículo, principalmente em portão manual, verificar se tem alguém por perto, porque pelo visto os casos estão ocorrendo nesse sentido. O espaço de tempo entre os crimes era cada vez menor. Exames realizados pela perícia detectaram pedaços de pele, fios de cabelo e o esperma nas cenas dos crimes e nos 3 corpos de 3 vítimas. Tudo pertencia à mesma pessoa, mas a identidade do estuprador ainda era desconhecida. Para traçar o perfil do criminoso, a Polícia Civil pediu ajuda a uma criminóloga, especialista em assassinos em série. Ilana Casoy veio de São Paulo para Belo Horizonte se encontrar com os investigadores. Eles sabiam que estavam lidando com um assassino em série. Eles sabiam disso porque de 5 vítimas, 3 eram o mesmo DNA do mesmo indivíduo. Então, em pelo menos 3 casos, se tinha um único assassino, estuprador e assassino. Mas eles não tinham um suspeito. A esta altura, toda a imprensa cobria o caso. Ilana teve que sair do Departamento de Proteção à Pessoa na capital mineira, escondida. Nós saímos de carro justamente para a gente fugir de você, Silvio. A gente não queria, precisava ler. É um trabalho, né? Eles me puseram num carro, no banco de trás, eu com esses 5 inquéritos, né, das 5 mortes parecidas, e rodando por Contagem, por Belo Horizonte, enquanto eu lia e anotava as coisas que eu não podia tirar de lá também. E a imprensa estava muito agitada, então dá para parar numa copiadora. E à noite eu fui para o aeroporto e voltei para São Paulo, desliguei meu celular. Quando você tem um caso, para mim vem na frente de tudo, porque está matando, né? Ilana ficou 3 dias trancada em casa estudando os detalhes dos casos. Segundo a especialista, um serial killer sempre leva algo das vítimas como uma espécie de troféu. Ela percebeu que o único objeto não encontrado com as mulheres mortas era o celular. Podia ser o dinheiro, podia ser o cartão, podia ser porque elas eram, de certa forma, o mesmo tipo. Mas ali tinha uma questão de onde todas estavam paradas, num carro estacionado, todas estavam falando ao celular, tinha várias questões. E a única coisa que sumia era o celular. Apesar do chip estar no chão. E o celular hoje é uma questão importante, porque tem tudo da vítima, né? Todas as fotos, tá tudo ali. Uma senhora de uma lembrança. Após traçar o perfil do criminoso, a polícia começou a monitorar 11 suspeitos. Os celulares das vítimas também passaram a ser procurados. Quando o sinal de um dos aparelhos foi rastreado, Marcos Antunes Trigueiro foi descoberto. O telefone estava sendo usado pela mulher do assassino. Os 2 foram presos. Aos policiais, o maníaco confessou os assassinatos e disse que a mulher dele não sabia dos crimes. Ilana voltou à capital mineira para tentar descobrir se havia cumplicidade entre o casal
e se surpreendeu com o comportamento de Trigueiro. Foi uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz. Porque o Trigueiro, ele é um tímido patológico. Ele é muito tímido, muito fechado. Ele responde monossilabicamente. Entre uma sílaba e outra, revelações sobre a vida amorosa do maníaco. Perguntei para ele se ele já tinha transado com muitas mulheres. E ele olhou para mim e fez que sim. Eu falei, quanto é muitas, Marcos? Muitas são 10? Aí ele fazia que não. Eu falei, muitas são 50? Muitas são 100? São mais de 100? Aí ele falou que era mais de 100. Eu falei, conta uma coisa para mim. Com quantas dessas mulheres você transou uma segunda vez? Fora sua mulher. E ele ficou muito transformado. Nenhuma. Então, será a mulher dele, sim. Mas na vida dele, como ele é muito violento, ninguém ia de novo. Então, isso para mim foi a comprovação de uma violência que veio escalando, mas que já vinha de muito tempo, né? Escritora e roteirista de sucesso, Ilana não acredita que a mulher de Trigueiro conhecia o lado perverso do marido. Fiquei com uma compaixão muito forte, porque essa moça falava para mim, doutor, ele é um monstro. Onde é o botão que eu paro de gostar dele? Eu quero desligar o meu amor. Eu não quero amar esse homem, ele é horrível. Porque até aquele momento ele era o herói dela. Ele tirou ela da rua, tirou ela das drogas, tinha filhos com ela. Ela tinha uma vida boa com ele. E como assim que ele era um maníaco de contagem? Poucos dias após a prisão de Trigueiro, os restos mortais de Natália Cristina Paiva, de 27 anos, foram localizados em Ribeirão das Neves. A universitária estava desaparecida há 5 meses. A polícia chegou à conclusão de que a estudante também foi vítima do maníaco. O assassino em série passou a responder por 5 estupros seguidos de morte. O passado do maníaco é nebuloso. Marcos Antunes Trigueiro nasceu em 1978 em Brasília de Minas, no norte do estado. De família pobre, ele, o irmão e uma irmã teriam sofrido maus tratos na infância. Já na cadeia, Trigueiro acusou o pai de abusos físicos e psicológicos. Me queimava com chá de fenda, queimava, né, meu órgão, batia muito, batia na minha mãe. Quando eu era novinho, jogava no tambor de água, tirava várias vezes. Se não for, né, minha tia que uma vez acudiu, teria morrido. Falava, se vocês quiserem comer, se vocês quiserem trabalhar. Chegou, cadeado na geladeira. Mesmo assim, eu gostava dele. A pedido da polícia, psiquiatras analisaram o histórico de Trigueiro e descobriram que as mulheres que ele estuprava e matava eram todas parecidas com a mãe dele. Magras, de cabelos lisos e longos, independentes. Existe uma relação, às vezes, conturbada, vamos dizer assim, com a figura materna, com a mãe. Separaram, porque eu batia muito nela, minha mãe foi embora. E batia nela? Batia. Você presenciava tudo? Aí, minha mãe foi embora, aí minha mãe levou nós, meu pai não aceitou, aí meu pai foi lá em Monstro, pegou nós, trouxe nós para cá de novo. Aí nós fomos morando com madrasta, sofrendo a mão dela. Na adolescência, Trigueiro passou a cometer pequenos furtos. Na vida adulta, trabalhou como pintor e motorista. Foi ajudante de produção nesta oficina, mas foi no crime que ele fez carreira. Bem antes de ser conhecido como maníaco de contagem, em setembro de 2004, com outras 3 pessoas, Trigueiro matou o taxista Odilon Eustáquio Ribeiro, de 58 anos, em Betim. Após o roubo, os autores colocaram fogo no táxi,
com o corpo da vítima dentro. Na época, Marcos Antunes foi preso e deu detalhes do crime. Eu só queria assaltar, tipo assim, aí na hora que ele me mostrou a carteira, que eu vi que ele é polícia, entendeu? Aí eu, tipo assim, aí depois que ele saiu do carro e levantou a camisa, eu fiquei assim, entendeu? Meio grilado, peguei e atirei, o que aconteceu. Como teve o rosto estampado nos noticiários, Marcos foi reconhecido como autor de outro latrocínio, desta vez em uma pizzaria em Contagem. O crime também aconteceu em 2004. De acordo com o irmão da vítima, mais de R$8 mil foram levados no roubo e, na saída, Trigueiro matou o dono do restaurante. Era o Marcos? Com certeza. Você não tem dúvida com relação? Com certeza que não. Sem nenhuma reação, meu irmão estava ajoelhado, com as mãos para cima e foi executado friamente. 3 mulheres também procuraram a polícia depois que viram Marcos Trigueiro na televisão. 2 foram abordadas por ele e estupradas. Elas reconheceram ele formalmente, oficialmente. E outra que ele investiu com objetivo sexual, abordou ela no trânsito, mesmas modalidades de outras mulheres, entretanto, ela conseguiu desvencilhar dele, não houve a prática sexual. Trigueiro foi julgado e condenado a 206 anos, 5 meses e 17 dias de prisão. Cumpre pena por estupro, assassinato, ocultação de cadáver, furto e latrocínio, roubo seguido de morte. O promotor Francisco Santiago atuou em 3 julgamentos de Trigueiro. Ele lembra que a defesa do maníaco de Contagem sempre tentou convencer os jurados sobre a insanidade do homem, mas nunca conseguiu. De doido ele não tinha nada. As ações coordenadas, quando ele pegava as moças, as senhoras, ele já tinha tudo delineado, colocava no carro. Teve uma delas, uma das ações dele, que ele, inclusive, estacionou o veículo em certa região da cidade. Nos julgamentos, Marcos deu a versão dele para os crimes. Confessou as mortes das mulheres, mas negou a maioria dos estupros. Diante do júri, sempre disse que tudo começava de forma consensual. Em alguns casos, dava detalhes. De acordo com Trigueiro, Adna Feitor Porto, a primeira vítima só foi morta porque a comerciante estourou a bolsa de colostomia que ele usava, espalhando fezes pelo veículo. Depois disso, ela teria desistido da relação. Sentindo-se humilhado, ele teria então violentado a mulher. Quem acompanhou o caso de perto duvida da versão de Trigueiro. Eu não acredito em relação consensual nessas ações do acusado. Eu não acredito, porque sem consciência, será que a mulher é tão inocente ao ponto de alguém a ver na rua, alguém chega no carro, e são pessoas de uma certa, não projeção, mas claridade. Então são pessoas que pensam, que vivem, que já viveram situações. Então eu sempre acreditei que ele sempre impôs sua condição física para praticar a ação. A gente tem que entender o que é o sexo para um estuprador. O que é o estupro? Não é sexo, é agressão, é humilhação. Então, ele foi humilhado na hora que ela descobre a questão da colostomia e ele humilha de volta. Em nenhum momento isso é prazer sexual. A gente precisa tomar cuidado. O cara é um tarado. Ele queria transar. Não. Ele queria agredir. E o que pode agredir mais uma mulher do que o sexo à força? Após ser preso, o assassino passou a ser assediado. Em 2011, Trigueiro foi esfaqueado por detentos da penitenciária Nelson Hungria durante o banho de sol. Ele precisou ficar internado no Hospital Municipal de Contagem. Uma jovem tentou passar pela escolta policial para ver o maníaco. Não teve como ela entrar, tentaram deter ela numa sala, ela pulou a janela, pulou uma grade, saiu correndo aí. Tinha fila, né? No julgamento tinha mulheres torcendo para ele. Né? Ele recebia, se não me engano, mais de 150 cartas por dia. Né? Para pedir de casamento. Não posso acreditar que aquele que estuprou, matou 5 mulheres, ele vai ser enaltecido pelas mulheres. É bonito, né? Vamos andar com a bolsa, né?
Ele tinha todos os defeitos que você pudesse ser. Criar fã-clube de um serial killer. Fã-clube de um serial killer. Um homicídio, uma morte, ela influencia muito em toda a sociedade, não somente naquele caso específico. Só que a gente tem isso de colocar o foco somente na vítima, né? Como sendo a vítima, só a vítima, e mais ainda no autor, no criminoso. E muitos querem isso, muitos querem esse destaque. Trigueiro passou 10 anos na Nelson Hungria e desde 2020 está no presídio o inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Apesar dos 2 séculos que deveria passar na prisão, Trigueiro deve ser solto até 2050. Resta saber se até lá o assassino em série estará preparado para voltar a viver em sociedade. Crimes dessa natureza, né? Estupro, a morte, eu não acredito em regeneração. Então vai sair, porque a lei permite a ele sair, vai voltar a praticar os mesmos crimes. O cara é perverso. E a perversidade não tem cura. A perversidade não tem como curar. E aí como é que nós vamos fazer? A gente vai matá-lo também? Vamos nos igualar a ele e matá-lo? Leandro prefere não pensar na possibilidade de ver o assassino da mãe dele em liberdade. Em busca de paz para se libertar da revolta, o filho de Maria Helena decidiu perdoar o maníaco. O perdão, ele é interno meu, não para ele, não ele em si. Se ele se arrepender, eu fico muito feliz se ele arrepender dos casos dele, voltar à vida da sociedade. É isso que eu quero para a vida dele. Não sei se ele vai fazer isso, mas é o que eu quero para a vida dele. Se eu não tivesse perdoado, eu que estaria aprisionado. Eu que estaria preso ao caso até hoje, igual muitos estão. E aí? E você? Perdoaria? No nosso podcast, você confere as entrevistas com personagens importantes da investigação do caso. A criminóloga Ilana Casoy e o delegado Wanderson Gomes. Eles contam com exclusividade os bastidores sobre o caso do maníaco de Contagem. Está imperdível. Para ouvir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Ou vá lá no site, no R7 Minas, que você vai ouvir esse bastidor aí, esse bate-papo.